Deu para sentir daí o aroma da lavanda? Se você está procurando uma planta fácil de cuidar, resistente, linda e aromática, a lavanda é uma ótima opção. Então eu vou te mostrar algumas formas de montar uma bacia tão linda quanto essa, usando essa planta maravilhosa. Eu sou o Randall, sou seu jardineiro e também sou o seu professor de coquedama e de jardinagem online. Vou te mostrar como pode ser bem simples montar uma bacia bonita com lavanda, só que tem alguns detalhes que vão fazer bastante diferença. Por exemplo, a quantidade e a disposição das mudas. Vamos juntos? Para isso eu escolhi uma bacia de polietileno, aquele plástico tratado que é resistente a sol e a chuva. O detalhe importante, qualquer vaso, qualquer recipiente que você escolha para plantar a lavanda tem que ter furos. E aqui eu já escolhi uma bacia com os furos. Por quê? A lavanda é uma planta para ambiente externo, para tomar sol, para ficar no tempo. Aliás, que tempinho, hoje está até frio aqui no interior de São Paulo, a gente está em Salto. E o tamanho do vaso, né? Olha só, é uma bacia que se você olhar assim, se a vontade for ter um buquê praticamente de lavandas aí na porta da sua casa ou numa janela, por exemplo, daria para pensar em colocar umas 5, 7 mudas, ou um vasinho mais vaziozinho, com uma muda só, por exemplo. Então eu vou te mostrar o passo a passo da montagem do vaso a partir da camada de drenagem até a finalização. No meio do caminho, a opção de colocar uma, 2 ou mais mudas de lavanda. E aí, quantas você acha que a gente vai usar para montar essa bacia? Para começar, já que a gente tem o furo, tem que ter a camada de drenagem. Eu gosto sempre de usar argila expandida por causa da leveza do material, o que torna o nosso vaso lá no final da montagem mais leve. Então, camadinha de argila expandida. Nada exagerado. Isso a gente já sabe, mas é bom lembrar que quando a água chega aqui no fundo do vaso, através da camada de drenagem, ela escorre e não fica acumulado, o que evita apodrecer as raízes da planta. Agora, o detalhe que você pode fazer se tiver a manta geotêxtil ou manta bidim, ou pular essa parte, caso você não tenha, que é cobrir a camada de drenagem com um pedaço de manta. Por que é legal você fazer isso aqui? Porque numa futura manutenção que você vai fazer, na hora de desmontar, quando você não usa a manta, as raízes da planta, no caso aqui da lavanda, estão todas misturadas ali com a drenagem, no caso a argila expandida. Quando você tem a manta, você consegue retirar o torrão, né, contendo ali plantas, raízes, terra, separado, e ali no fundo você tem a camada de drenagem isolada. Facilita bastante uma futura manutenção. Agora eu vou colocar a terra e medir a altura e entrar com as mudinhas. Aqui eu usei terra vegetal, que é aquela terra preta, preparada, né, enriquecida com um pouquinho de esterco, um pouco de calcário, um pouco de material de decomposição de poda, ou seja, a lavanda, mesmo sendo uma planta rústica, ela gosta de um solo bem rico em nutrientes, mas também bem drenável. A água tem que escorrer pelo solo e ir embora, e a planta fica só com aquilo que ela precisa. Pode ver que a altura que eu já coloquei a minha cama de terra, né, ou de substrato, é quase a altura final recomendada aqui na bacia, deixando uma margem para a parte estética e de parte de rega e acabamento. Por que é legal também fazer isso aqui? Você tendo a camada final quase já nivelada, depois que você coloca as mudas, a gente não tem que ficar completando com muita terra, o que acaba sujando o vaso, sujando as mudinhas, e aqui é só fazer, né, preparar os espaços ou os bercinhos onde as mudas vão repousar, e aí facilita bastante já tendo praticamente nivelado. Agora o detalhe que eu te falei da quantidade de mudas que você pode optar por usar. Para o tamanho da minha bacia,
Sinceramente, uma mudinha centralizada aqui, ó, eu considero muito pouco. Ia demorar muito para ela encher e ficar igual aquele vasinho que eu te mostrei aqui no início, que inclusive fica mais harmonioso. Agora vamos ver então com duas mudas. Uma aqui e uma aqui. Eu tenho bastante espaço aqui no meio. Esteticamente não é legal, e também no paisagismo a gente sempre usa as composições com o número 3. Tem alguns símbolos isso aí, mas principalmente é uma questão de ocupar mesmo espaço. E um dos significados, o número 2, você tem onde começa e termina a nossa composição. Com o número 3, você já tem 3 pontos, então é como aquele símbolo do infinito, que não tem começo nem final, ajuda a energia circular por aqui. Caso a ideia seja fazer aquele vazão muito cheio que eu comentei no início, poderia até colocar 5 mudas. Por que que a gente não faz isso? Porque quando a lavanda começar a crescer, se tiver muito cheio aqui por baixo, as mudas vão se encontrar muito rapidamente, vai dar uma travada no crescimento, e a chance de secar aqui, de dar praga, de não ficar tão bonito, é maior. Então eu vou usar, se você falou lá no começo, 3 mudas, acertou, vou montar com 3 mudas apenas. Eu vou pegar uma bacia aqui reciclada para me ajudar na hora de liberar as mudinhas, e essa hora aqui também é bastante importante para essas mudas de lavanda que eu estou usando aqui e que você vai usar aí, e para todas essas mudas que vêm nesses saquinhos pretos usados pelo produtor para fazer as mudas. A hora que a gente tira, olha só, vou pedir para o Rafa chegar bem aqui perto, dá para ver o torrãozinho bem formado, e o que a gente faz? A gente desbasta uns 30% mais ou menos, olha como já libera as raízes para se desenvolverem com mais facilidade. Isso aqui ajuda bastante na vida inicial da nossa muda no vaso novo. Vou fazer isso com as outras 2 mudas. Eu aposto que tem alguém aí, inclusive você, talvez pensando, poxa vida, acho que aquela muda que eu só tirei do saquinho e enterrei direto sem liberar um pouco de torrão, talvez por isso tenha travado um pouco o desenvolvimento dela. Às vezes, numa manutenção, a gente vai desenterrar, né, e ver que a mudinha tá lá, aquele torrão bem duro, né, quase uma pedra, por não ter feito simplesmente esse procedimento que ajuda, como eu te falei, bastante. Olha lá. Você notou que aqui a disposição das mudas está num desenho triangular? Isso fica bem harmonioso e a gente manteve aquele espaço então entre as mudas para permitir que elas cresçam, né, e encham bem a nossa bacia, e aí sim faça aquele buquê. Demora um pouquinho mais, né, quando você coloca aí 5 ou 7 mudas você já tem aquele vazão bem cheio, mas vai exigir de você uma manutenção mais rápida. Aqui eu posso plantar, faço as minhas regas iniciais, a gente já vai falar disso, e deixo mais a planta crescer livremente. Agora é só nivelar a terra ou o substrato e fazer o acabamento. Ó, ainda consigo ajeitar, eu vi que ficou um pouquinho torto. Aqui eu aproveito para ajeitar.
Eu quero manter uma triangulação, olha só, bem harmoniosa entre elas. Então a minha mão serve de medidor. E isso ajuda a posicionar as nossas mudas. A gente vai treinando ali o olhar, afinal a gente está praticando aí uma terapia, mas também brincando de ser jardineiro e paisagista, por que não, né? Uma pergunta que a gente recebe bastante por aqui. Na hora que eu coloco a muda no vaso, ou no canteiro, né, ou numa floreira, eu tenho que apertar bastante aqui, forçar bastante, deixar ela solta, porque se eu apertar faz mal? Como é que é? Nem uma coisa nem outra. Essas mudas que já vêm com um pouco de torrão, a gente tem que deixar elas firmes no vaso, sem apertar demais. Então não é nem 8 nem 80. Não vou deixar a muda solta, que qualquer regra, qualquer vento faz ela tombar e sair do lugar, mas vou sim deixar ela firme, que vai favorecer o enraizamento e o fortalecimento da nossa muda. Aqui, você lembra daquela bacia que eu mostrei ali no início? Eu usei a casca de pinos polida, é uma casca especial, tamanho PP, para ficar harmonioso com o nosso vaso. Eu tenho ela aqui. Se você prefere deixar a terra mesmo aqui, sem acabamento nenhum, não tem problema. Se prefere usar a casca, essa miúda, né? Essa pequena ou PP, fica mais harmonioso, fica mais bonitinho. E se você tiver alguma dúvida, se colocou bem a terra, se preencheu todos os espaços, qual é a minha dica? Faço agora, antes do acabamento, uma rega. Deixa eu pegar meu regador aqui que eu esqueci aqui atrás. Se você nos acompanha, já me ouviu falar isso. Eu faço uma rega antes do acabamento, por quê? Se tiver sobrado espaço de ar ali por baixo, a água preenche, o substrato, né, ou a terra vai ceder, depois é só eu completar antes de ter feito o acabamento, para não passar por isso depois. Chega aí um pouquinho, Ralf, vamos regar para ver se vai aparecer buraco no nosso substrato. Tá vendo como a água desce rapidinho? Ó, então, sinal que ele está bem drenável e não apareceu buraco. Por isso que é sempre bom guardar um pouquinho de terra ou de substrato aí do lado. Caso tenha aparecido esse buraco, é só você fechar e aí sim fazer o acabamento. Agora é só espalhar a casca. Fica um charme, né? Agora é só limpar a borda do vaso e, claro, que eu guardei uma surpresa para você. Aquela bacia do início, que é azul, eu montei, aliás, ela durante uma aula com os meus queridos alunos, com a minha turma de alunos de Urban Jungle, do Senac, aqui de Itu, de São Paulo. E eu escolhi a bacia azul para combinar com a flor da lavanda, que tem esse tom lilás, mas puxa para o azulado, até a folha dela meio acinzentada, e combinou pra caramba. Só que aquela lá foi vendida no mesmo dia pro nosso querido Antônio Valini aqui de Salto. Porém, enquanto ela estiver aqui pra gente fazer uma foto para esse vídeo, para você ver como é legal, eu escolhi essa que é meio prateada, meio esbranquiçada, também para combinar com as mudinhas de lavanda e para contrastar com aquela azul. É uma sugestão pra gente fugir um pouco, né? Se você pensa em colocar na sua casa mais de um vaso, não precisa ser todos iguais, não tem que ter o mesmo material, não tem que ter a mesma cor, nem o mesmo formato. No final eu vou colocar os 3 aqui para você ver que legal que é e que dinâmico que é essa composição. Olha só que trio mais lindo, que composição bacana e alegre acima de tudo. Com relação à rega, a lavanda, como a gente sabe, é uma planta de sol pleno, então no início você pode regar um pouquinho todos os dias. Depois de um mês, mais ou menos, você vê que ela já começou a soltar folhinhas novas, você pode espaçar. A cada dia sim, dia não, ou a cada 2 dias você faz a rega.
Por quê? A lavanda gosta de umidade, mas não de encharcamento. Então, noites geladas, que nem essa que a gente passou aqui, seria, né, é uma época que você pode espaçar um pouco mais a rega e quando tiver muito calor, até espaçar um pouco mais, nunca deixando ressecar demais o solo. Com relação à poda, em vasinhos como esses daqui, é mais uma poda de limpeza. Por exemplo, aqui, com os meus dedos mesmo eu consigo tirar essas folhinhas secas que estão por baixo. Deixa eu ver se a gente tem florzinha seca aqui, olha só. Acho que está misturando com o meu dedo que também está sujo de terra. Mas uma poda de limpeza da lavanda seria então a retirada dessas folhinhas de baixo secas com a mão. E aqui nesse caso eu vou cortar, olha só, vou até segurar ela bem aqui em cima, já até saiu a flor, ó. Eu corto ali na base da haste. Agora, se você já tem a sua planta há um bom tempo, um ano ou mais, você pode optar por fazer uma poda mais drástica por ano. Ou antes da floração, para dar aquela força e vigor para ela vir com tudo na floração, ou, para a gente não esquecer, antes da floração ou depois da floração, a poda drástica. Com relação à adubação, simplesmente você colocando, né, fazendo uma reposição de matéria orgânica, humus de minhoca, o esterco de gado, qualquer coisa que enriqueça o solo, né, que traga aí nutrientes, já vai ajudar a sua lavanda a se manter saudável por bastante tempo. Além da beleza, o aroma, né? Eu espero que você tenha gostado dessas dicas, de cada detalhe, né, que a gente procura passar em cada vídeo, e peço para você então deixar um like aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Claro que eu quero mais é que você monte não um, mas vários vasos de lavanda e de outras plantas também. Para você acompanhar um pouco mais do nosso dia a dia, tem aqui o nosso Instagram, que é o Vilanina TV, que você vai ver um pouco de tudo isso que está aqui atrás, sempre em desenvolvimento. Além do conteúdo do nosso site, que é o vilanina.com.br, e além do meu tradicional, muito obrigado!